Você já chegou a se perguntar se você poderia ser mais inteligente emocionalmente? Você sabe o que é inteligência emocional? No vídeo de hoje, a nossa proposta é trazer o conceito de inteligência emocional na perspectiva de como que a gente pode criar, o que é importante da gente pensar ao criar um treinamento em inteligência emocional. Se a temática te interessou, a gente te convida a participar e assistir ao vídeo com a gente. Como essa temática ela é muito abrangente, a nossa ideia aqui é trazer um pouco da definição do que é inteligência emocional e o que configura um treinamento em inteligência emocional. A nossa proposta é trazer soluções encontradas na literatura sobre esses diversos treinamentos e o que seria de fato importante, junto com sugestões e dicas, para realmente a gente criar um treinamento nessa temática. E por fim, a nossa proposta é trazer algumas considerações finais. É importante lembrar que esse conteúdo ele não vai trazer a maneira para se dar de fato um treinamento, mas o que é importante a gente pensar quando a gente for criar um treinamento de inteligência emocional. Tá certo? Bora lá! No vídeo de hoje falaremos sobre os estudos de inteligência emocional. Como este é um campo imenso na literatura, nosso maior desejo aqui é entender junto com vocês a seguinte questão: é possível treinarmos pessoas para serem mais emocionalmente inteligentes? O que você acha que a literatura diz sobre isso? Quando a gente fala sobre inteligência emocional, existem inúmeros modelos que explicam diferentes definições sobre essa temática. Quando a gente recorta o campo de treinamentos da inteligência emocional, o modelo que se destaca nos artigos e pesquisas é a definição e conceito apresentada pelos autores Peter Salovey e John Mayer em 1997. E essa definição ela diz que a inteligência emocional ela é a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar emoções. É a capacidade de perceber ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento. E a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional. Por fim, é a capacidade da gente controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Basicamente, colocando a inteligência emocional como um conjunto de capacidades que dizem respeito ao processamento de informações emocionais. Certo, como a gente viu na definição apresentada, é um grande desafio quando a gente fala sobre treinar a capacidade de perceber, gerar, compreender, gerenciar emoções. Então, como que se daria, é possível a gente treinar inteligência emocional? Há 2 décadas atrás, a inteligência emocional se tornou um tópico bem interessante para a psicologia, para a educação e para os interessados em gestão no geral. Com isso, inúmeras organizações têm enviado seus colaboradores para cursos de treinamento em inteligência emocional oferecido por consultorias de gestão. De acordo com o dicionário, a palavra treinamento significa processo que torna alguém capaz de desenvolver algo, através de uma orientação ou de uma instrução. Além disso, alguns estudos na área de gestão de pessoas e da psicologia organizacional, eles apresentam evidências de que a inteligência emocional bem desenvolvida faz muita diferença no mercado de trabalho e ela é associada com uma liderança eficaz, aumento da satisfação no trabalho e outros benefícios. E assim, o treinamento em inteligência emocional ele pode resultar numa melhora das habilidades de liderança, resolução de conflitos, reconhecimento das emoções, sendo bem interessante a gente refletir sobre como a gente pode treinar essas habilidades. Certo. Agora que a gente passou um pouquinho sobre a conceituação do que é inteligência emocional e por que pensamos sobre treinamento relacionados a isso, é aqui fica a grande pergunta. O que a gente já tem hoje na literatura de experimentos, de treinamentos nessa temática? Vamos lá. Além disso, como evidência, a gente traz um estudo realizado com professores e alunos da Universidade Paulista, a Unip, e que foi constatado que nas relações entre professores e alunos universitários, o treinamento constante em inteligência emocional ele pode trazer resultados bastante benéficos
no que diz respeito à contribuição para a prevenção e mitigação de conflitos negativos em sala de aula. Esse treinamento ele foi aplicado envolvendo tópicos como inteligência emocional, técnicas de inteligência emocional, padrões de desenvolvimento, cognição, otimismo e andragogia. Bom, o segundo estudo ele traz a proposta de analisar os efeitos que um programa educacional em inteligência emocional teve na saúde mental do adolescente imediatamente e 6 meses após a conclusão do treinamento, no qual participou 479 adolescentes da Espanha, com idade média de 13 anos, quase 50% era do sexo masculino, e de um treinamento que durou cerca de 2 anos, com 24 sessões com duração de 1 hora cada. O principal objetivo desse programa era de prevenir comportamentos agressivos e desajustes psicossociais e promover a saúde mental por meio de atividades estruturadas em adolescentes de 12 a 17 anos. O programa ele envolveu, como eu comentei, 24 aulas, de 1 hora, agendadas durante o horário normal da escola, e ele foi dedicado um período de 3 horas de treinamento para cada ramo do modelo de Meyer e Salovey, por ano. Então, no caso, a gente tem 4 grandes modelos e cada modelo, cada ramo do modelo de Meyer e Salovey foram dedicados 3 horas de treinamento. A complexidade das atividades que foram apresentadas, elas eram ajustadas para compreender os níveis de maturidade dos alunos que participavam. O programa ele foi desenvolvido por 13 psicólogos após receber 16 horas de treinamento em inteligência emocional em 2 dias. Um coordenador ele manteve o contato com todos os 13 instrutores, desde o desenvolvimento do programa até a implementação para garantir a uniformidade da aplicação do treinamento. Os alunos que participaram do treinamento, eles relataram ter menos sintomas clínicos em comparação ao controle, e a diferença persistiu em 6 meses após a conclusão do programa, concluindo de fato que o programa, que desenvolve habilidades de percepção, facilitão, controle e compreensão de emoção, podem ser eficazes na saúde mental de adolescentes. O mais interessante desse estudo e de todos os artigos que a gente lê em relação a treinamentos em habilidades de inteligência emocional é que ele traz exatamente toda uma proposta de roteiro, de ementa desse treinamento. E aí, como vocês podem ver no slide, a gente tem os 4 ramos que compõem o modelo de Salovey e Meyer sobre inteligência emocional, e ele mostra quais foram os conteúdos abordados em cada um deles. Então, no primeiro a gente tem a percepção, e aí traz todo o aprendizado nas diferentes características físicas das emoções, trazendo fotos, cenários, role-playings, e tudo mais. A gente tem também na parte de facilitação do pensamento emocional, toda a questão de introdução da ideia, da importância do sentimento e de como a gente pode utilizar esses sentimentos em diferentes situações. A gente tem também a parte de entendimento e análise de emoções e também a parte final ali de regulação emocional para a promoção de fato de uma educação emocional e também de um crescimento intelectual. E como vocês puderam ver, esse é um dos únicos artigos que a gente tem e que traz exatamente qual foi a ementa utilizada no treinamento como um todo. Então, diante dessas evidências, a gente pode se perguntar: é possível de fato treinar a inteligência emocional? Bom, como a gente viu acima, há diversas evidências de que o seu treinamento traz diversos benefícios para os treinados. Melhora a compreensão das emoções, entre outras questões. Porém, é importante salientar que não há uma maneira única de trabalhar ou treinar essas habilidades que envolvem a inteligência emocional. Além disso, outro fator crucial para ser considerado é o aspecto individual de cada ser humano. O treinamento da inteligência emocional ele pode ser mais ou menos efetivo dependendo do perfil de cada indivíduo. Além disso, é importante pontuar também que o treinamento da inteligência emocional ele deve ser constante e se adaptar aos diferentes contextos e cenários em que os indivíduos se encontram ao longo da sua vida e da sua carreira. Certo.
Mas o que seria então importante de abordar em um treinamento de inteligência emocional? A proposta de desenvolvimento da inteligência emocional é aproximar o campo cognitivo das pessoas e o seu universo afetivo e emocional, a partir das situações e contextos em que as habilidades de inteligência emocional são necessárias. Isso pode ser feito a partir de treinamentos, workshops, intervenções individuais, de diversas maneiras. E aqui a gente vai trazer o que é importante, então, de acordo com essa diversidade de maneiras da gente aprimorar as nossas habilidades que envolvem inteligência emocional, o que é importante a gente garantir. A primeira coisa é trazer que o treinamento de algo tão complexo, ele requer um aprofundamento no conhecimento sobre aquele conceito. Antes da gente começar a passar dicas, por que estamos aprendendo sobre isso, o que foi estudado sobre essa temática, qual a definição que iremos nos debruçar e o que dizem os autores sobre ela, são coisas importantes da gente averiguar, até porque é importante a gente entender o que a literatura está trazendo em relação àquela temática, para de fato a gente entender se as nossas dicas estão indo de acordo com os estudos realizados na área. Uma segunda coisa importante de garantir é, como dito anteriormente, passar uma instrução sobre identificar emoção ou gerenciar não trará de fato este comportamento, até porque um treinamento ele vai trazer algumas boas práticas, mas ele não garante que uma pessoa vai sair daquele treinamento e vai de fato conseguir identificar emoções e gerenciá-las. Todo o entendimento, percepção e gerenciamento, eles são desenvolvidos em diferentes situações. Tudo isso ao longo da vida, tanto por prática e a vivência, que é diferente de pessoa para pessoa. O treinamento ele deve focar em dar instrumentos e ferramentas para que as pessoas facilitem esse aprendizado. Não é possível esperar uma mudança brusca de comportamento logo após o treinamento dado. Os autores que definiam o conceito da inteligência emocional, eles desenvolveram 4 tipos diferentes de habilidades que envolvem a inteligência emocional em si. Desta forma, um treinamento de inteligência, ele deve abranger as diferenciações entre essas 4 skills, pois uma pessoa que reconhece muito bem as emoções, por exemplo, elas não necessariamente as gerencia da mesma forma. Por isso, uma dica é apresentarmos dicas, sugestões para cada uma dessas 4 skills. Bom, passando um pouquinho aqui, como vocês podem ver no slide, sobre um pouquinho dessas 4 emoções, primeiramente a gente tem a parte de identificar emoções, É a gente se tornar ciente sobre as emoções. Isso é muito importante, especificamente na parte quando a gente trabalha sobre a expressão de emoções. No livro Gerenciamento de Inteligência Emocional, os autores apresentam instruções de como desenvolver cada uma dessas skills. É importante, então, que no seu treinamento você traga, de maneira distinta, ferramentas que mostram como desenvolver cada uma dessas habilidades. Aqui eu trouxe o exemplo no que se refere ao desenvolvimento de habilidades em relação à identificação de emoções. É importante prestar atenção, e na identificação das suas emoções. A primeira coisa é você prestar atenção na informação verbal, nas palavras que são usadas, no tom que é usado, na maneira do discurso que é feito, a escolha de palavras. Também é importante que você preste atenção na informação não verbal, as próprias expressões faciais, os olhos, a boca, a postura, o gesto, as palavras, o tom, a situação, em que é dada todos esses gestos e palavras. A outra coisa é que você olhe identifique toda a parte da consistência e inconsistência, o match, então, entre aquilo que é falado e o tom que é usado, o match entre a expressão, as palavras, o tom, analisar essas discrepâncias, a pessoa quando ela está rindo, enquanto ela passa por um luto, por exemplo, a pessoa quando ela pode não realmente desejar alguma coisa, mas ela não admite aquele sentimento. Aqui são alguns dos exemplos que é trazido nesse livro e caso você se interesse até mesmo para criar o seu treinamento de inteligência emocional, é importante que você procure na literatura e averigue todas essas dicas que são trazidas. De acordo com Nelson e Low, a emoção é uma reação física e psicológica que é experimentada subjetivamente a partir de sentimentos e mudanças fisiológicas que preparam o corpo para uma determinada ação. Além disso, as emoções elas são elementos cruciais no que diz respeito à maneira como vemos o mundo ao nosso redor,
seja de maneira objetiva ou subjetiva, e no grau de consciência que possuímos em relação aos nossos comportamentos. Por isso, é muito importante que a gente saiba entender e direcionar nossas emoções para compreender e direcionar nossos comportamentos, fazendo com que cada vez mais eles se tornem conscientes e menos impulsivos. Atualmente, a maioria dos artigos publicados na área não nos contam sobre o que é importante de garantir e transmitir em uma capacitação em inteligência emocional. Portanto, atualmente, muitas das vezes temos apenas os resultados se a capacitação ela trouxe ou não resultados positivos dentro do contexto aplicado. Por isso, é importante, pelo menos, identificarmos sempre qual que é o objetivo final que gostaríamos de passar com determinada capacitação e, daí em diante, irmos para a literatura pegarmos separadamente essas informações. Pessoal, muito obrigada pela nossa troca de hoje neste vídeo. Esperamos ter trazido um pouquinho de conhecimento sobre essa temática, que é tão abrangente. Como vocês puderam ver, ainda temos muito a explorar nesse campo da inteligência emocional.